questão vai falar assim, ó. Eita, professor, que enunciado porreta essa questão tem. Vou cansar minha vista. Eu não vou fazer, não. Eu vou pular essa questão. Pule não, danado. Leia, pelo menos. Mas, professor, é grande. Leia, meu filho. Leia, que aí você vai ver como ela é fácil. Vê só. 2010.2. Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto. Quando Mauro recebeu a notificação, ele se dirigiu à Receita e confessou a infração, prontificando-se a pagar de imediato o tributo devido, sem multa ou juros de mora. A partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta. Gente, disse a vocês, o enunciado é grande, é cansativo, mas é fácil. Vê só, primeiramente ele disse que Mauro Ricardo decidiu não pagar o seu imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu um acidente de carro, foi declarada absolutamente incapaz. E Kiko? E o que danado tem a ver o imposto de renda de Mauro Ricardo com Ana? Ora, claro que nesse caso aí, gente, estamos diante da infração do próprio artigo 136, né, do CTN, que vai dizer que a responsabilidade ela é objetiva, né? Não falei para vocês que a responsabilidade é objetiva? Não importa culpa, não importa dolo. Claro que não faz sentido algum esse início aí. Aí ele continua falando assim, ó. Ocorre que a Receita efetuou e notificou Mauro. Opa, peraí, se ele notificou Mauro, se a Receita notificou, a Receita estava sabendo ou não que ele estava devendo? Tava. Ora, se a Receita estava sabendo, adianta ele agora se confessar? Essa confissão que ele vai realizar agora é espontânea? Nananinonon. Se ele já foi notificado, meu querido, foi um procedimento administrativo. Então ele não pode mais se beneficiar com a denúncia espontânea, porque não é mais espontânea essa denúncia. Não há mais esse elemento da espontaneidade. Então, além disso, já ter sido notificado, ele ainda no final, olha, queria pagar só o tributo sem, ele queria ter a exclusão, que já não teria direito, porque não é mais espontânea, né? Queria retirar a multa e ainda queria tirar os juros. Gente, ainda que fosse espontânea, que ele não tivesse sido notificado, ainda assim que fosse espontânea, ele poderia retirar os juros? Não, né? A gente viu que ele só poderia retirar o quê? A infração, só poderia retirar a multa e não poderia retirar os juros. Então essa questão aí está triplamente errada. Então diz assim, ó, a partir do exposto acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. A confissão de Mauro tem o condão de excluir sua responsabilidade, sem a imposição de qualquer penalidade. Entretanto, ele deve pagar o tributo acrescido dos juros de mora. Gente, cuidado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cuidado. Não vão fazer prova com pressa para querer acabar cedo, para querer descansar a mente. Deixa para descansar quando tiver com a carteirinha na mão. Quando tiver passado para a segunda fase. Não brinque não. Brinque não, senão fica arretado. Olha só. Muita gente viu essa alternativa aí na época desse exame e me procurou, dizendo, professor, por que essa alternativa está errada? A alternativa não é a letra A, não. Veja, a denúncia espontânea, ele retirou a infração. Mas o quesito diz que ele vai ter que pagar com juros. Então é essa a alternativa, professor. Gente, cuidado. Realmente, a denúncia espontânea só tira a penalidade. Vai ter que pagar com juros. Mas veja, no enunciado, ele já foi o quê, gente? Notificado. Se ele já foi notificado, é espontânea a denúncia dele? Não. O fisco ia pegar ele de todo jeito. Então, ele não pode se beneficiar com o instituto da denúncia espontânea, não. Então, ele não vai ter exclusão de nada. Ele vai ter que pagar o imposto de renda atualizado monetariamente, com os juros e com a multa. Pois ele já foi notificado. Ele não pode se beneficiar com a denúncia espontânea. Então, cuidado com essa alternativa, porque ela está certa na ideia de que um conceito isolado de denúncia espontânea. Mas lembre-se que a questão não é isolada, ela também tem a ver com o caput, né? Com o enunciado dela. E no enunciado dela, ele foi o quê? Notificado. Se foi notificado, tchau.
Tchau pro louro. Não pode mais se beneficiar com a denúncia espontânea, não. Perdeu. Beleza? Então não é a alternativa letra A. Volta lá pro quadro. Alternativa letra B. Vai dizer assim, ó. Mauro somente se apresentou à Receita após a notificação, o que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea, devendo ele recolher o tributo devido, penalidade imposta e juros de mora. E, gente, que coisa linda é a nossa alternativa. Eu ainda acrescentaria a atualização, né? Isso, atualização monetária. Essa é a nossa alternativa. A alternativa é essa que traz lá o entendimento desse artigo 138 no seu parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então vejam quão simples mostrou-se. Mais uma vez uma questão pela literalidade do CTN. Eu já estou me tornando repetitivo, falando que as questões são literais. Não está tornando repetitivo não, pessoal. O senhor está se tornando chato mesmo. Eu vou ficar caladinho, não vou mais dizer que é repetição não. É leitura, gente. É leitura dos dispositivos do CTN. Alternativa letra C está errada porque diz assim, ó, a incapacidade civil de Ana tem reflexo direto na sua capacidade tributária, o que significa dizer que após a sentença judicial de interdição, Ana perdeu igualmente sua capacidade tributária, estando livre de qualquer obrigação perante o fisco. Meus queridos, primeiro, o imposto de renda é de quem? É de Mauro Ricardo, não é nem de Ana. Segundo, que mesmo nesse caso, gente, de interdição aqui, olha, nós devemos atentar que o artigo 126, inciso 1º do CTN, vai dizer que a capacidade tributária independe da capacidade civil. É até interessante a gente também trazer essa ressalva. A capacidade tributária independe da capacidade civil. O que é capacidade civil mesmo? É aquela ideia, né, que nós temos os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes e os plenamente capazes. Os absolutamente capazes são essas questões de interdição, né, ou mesmo o menor de 16 anos. O relativamente capaz é entre 16 e 18. E o absolutamente capaz é a partir dos 18 anos. Então, esses atos aí, o absolutamente incapaz, ele vai ter que ser representado, não é, no caso, por tutor ou curador, ou pelos pais, né, naquela situação também. O relativamente vai ser acompanhado, vai ser assistido, e o absolutamente capaz não precisa de nada disso. Ora, para o direito tributário pouco importa. Para o direito tributário, o que interessa é a capacidade tributária. Então quer dizer que uma criança, um bebezinho, se ele for proprietário de um imóvel, quem é que praticou o fato gerador de maneira pessoal e direta? Quem é o proprietário? Quem é que está praticando o fato gerador? É a criança. Então a criança é contribuinte, sim. Não vem com essa história não, de que ela é absolutamente capaz, então ela não é proprietária, ela não é contribuinte não. Ela é contribuinte sim. Ela só não vai ter o discernimento para pagar o tributo. Imagina a criança chegando lá, pegando o boleto, procurando na prefeitura, procurando no banco e pagando. Não tem condições, né? Aí é quando vai entrar a figura do responsável tributário. Ou seja, nesses casos vão ser os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, que é a regrinha lá do artigo 134, inciso 1 do CTN, tá certo? Então a capacidade tributária independe da capacidade civil. O que Ana perdeu na questão foi o quê? A capacidade civil, mas ela continuou tendo sua capacidade tributária normalmente. Beleza? Então voltando lá. Então diz assim, né? Letra C disso aí, então nada a ver também. Letra D também estaria errada porque diz assim, ó, caso Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele poderia pagar somente o tributo e os juros de mora, excluindo o pagamento da multa. Gente, pelo amor de Deus, né? Claro que isso não está certo. Se fosse assim, eu falei para vocês que a responsabilidade tributária independe da culpa, né? Da culpa ou dolo, elemento doloso, ou seja, é objetiva. Se fosse assim, o que nós teríamos de desculpas, né? De gente esquecendo, eu não paguei PVA não, mas vou ter que pagar a multa. Mas rapaz, eu me esqueci. E agora? Tira a multa aí, rapaz, libera o meu lado. Claro que não é assim que funcionam as coisas, né, gente? Então não tem essa boquinha ali também não, portanto a alternativa também não estaria correta. Tranquilo, gente, até aqui? Belezinha mesmo, então vamos voltar lá de novo no quadro. Então a alternativa D não estaria certa, porque diz, né? Caso Mauro tivesse procedido com mera culpa. Se ele procedeu com mera culpa, sonegação tivesse corrido por mero esquecimento, poderia pagar somente o tributo de juros, excluído pagamento de multa. Então, claro que não, claro que não, claro que não. Não tem nada a ver. Gente, antes de nós ingressarmos na nossa próxima questão, eu quero ressaltar uma coisinha para vocês aqui. A próxima questão do nosso material vai falar sobre a repetição do indébito tributário. O que é a repetição do indébito tributário?
Gente, repetição do indébito tributário é uma previsão que consta lá no artigo 165 do Código Tributário Nacional. E que também é uma peça utilizada na segunda fase da OAB em tributário. Mas veja, ela cai na primeira fase também. Cai na segunda fase, mas cai também na primeira fase. É aquilo que nós já sabemos, né? Em direito tributário, nós temos propriamente 7 peças tributárias que caem para a segunda fase da OAB, quando a FGV não vem querer inventar de pedir alguma coisa de outros ramos, né? Da área civil, por exemplo. Então, via de regra, são 7 peças de direito tributário, cada uma em um determinado momento na linha do tempo. Uma dessas peças aí é a ação de repetição do indébito. Repetição do indébito tributário. Qual é a ideia? Muito simples. Inclusive, quando cai na segunda fase também repetição, o enunciado deixa muito claro esse caso que eu vou falar para vocês. Qual é o caso? Ora, eu paguei o tributo, mas paguei o tributo que era indevido. Paguei um tributo que era ilegal. Paguei o tributo maior do que me foi cobrado. E eu vou pedir para o fisco, para que o fisco me devolva o dinheiro. Porque aquela máxima, gente, da vedação ao enriquecimento sem causa, não pode ser aplicado só para o particular, não. Tem que ser aplicado também para a fazenda pública. Em outras palavras, o ente político não pode alegar que, não, você pagou, que paga errado, paga 2 vezes. Pode não, é dinheiro seu. Ele não pode enriquecer às suas custas, não, gente. Não há esse fundamento, não. Então você pode pedir administrativamente, claro, sempre pode pedir administrativamente. Se for negado, lembre-se lá daquele artigo 5º, um dos incisos lá do artigo 5º da Constituição, que a essa altura a cabeça já está falhando, que vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, mesmo que lhe seja negado administrativamente, sempre você pode socorrer as vias do Poder Judiciário Nacional. E pedir isso através de uma ação própria, que é, mais uma vez ressalto, uma das peças que nós vimos aqui na nossa segunda fase em direito tributário. Gente, então há essa possibilidade de se pedir de volta. Por outro lado, o que eu quero que vocês atentem é que, em alguns casos, há na tributação nacional a chamada repercussão econômica. Vamos com calma aqui um pouquinho, tá? O que é isso? A repercussão econômica, ela é vista nos chamados impostos indiretos, como o IPI e o ICMS. Significa o seguinte, gente. Significa que ICMS, de competência estadual, IPI, de competência federal, o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias. O IPI incide sobre o procedimento de industrializações que um produto vem a ter. Mas vê, quando a mercadoria sai de um contribuinte para outro, melhor dizendo, de um estabelecimento para outro, quem fez essa circulação de mercadoria foi esse contribuinte aqui. Então, esse contribuinte aqui é que praticou o fato gerador. Ele praticou o fato gerador da exação. Circulou a mercadoria. Então, quem é que tem que pagar? Quem foi que praticou o fato gerador de maneira pessoal e direta? Ora, foi ele, né? Foi ele que fez circular a mercadoria. Então, ele vai ter que pagar. Ele vai ser o chamado contribuinte jurídico ou contribuinte de direito. Só que ele não é burro, não. Nos tributos indiretos, o que é que ele pode fazer? O valor que ele pagou para o fisco, por essa circulação aqui, ele vai embutir esse valor no preço da mercadoria para o próximo. Então, vê, quem teve que pagar para o fisco foi ele. Mas, de fato, quem foi que botou a mão no bolso? Ora, esse aqui. Então, esse aqui é que é o contribuinte de fato. Pois ele pagou, sobre o valor da mercadoria adquirido desse, ele pagou também o tributo, o ICMS. Então, quem pagou de verdade foi esse aqui, o contribuinte de fato. Esse aqui, por sua vez, vai circular de novo a mercadoria para o consumidor final. Eu costumo até brincar, sala de aula, bestalhado final. O consumidor final. Ora, o consumidor final, mais uma vez, ele vai adquirir a mercadoria? Vai. Então, esse aqui, que circulou a mercadoria, vai pagar para o fisco e vai embutir no valor. Por isso que nós pagamos sobre as mercadorias aí e os produtos, pagamos, na verdade, toda a carga tributária. Toda ela. A questão é, e se for descoberto que um desses fatos geradores seria indevido? Do ICMS ou do IPI? Ora, ao longo de toda a cadeia, descobriu que um seria indevido. Não era devido. E aí? Quem é que pode pedir? Gente, vejam que esse aqui, que circulou primeiro a mercadoria, para esse estabelecimento aqui, ele é contribuinte jurídico, ele pagou. Mas foi ele que ficou com a bronca
com a repercussão econômica? Não, foi esse aqui. Então, em tese, quem teria legitimidade é esse aqui, para pedir a restituição do tributo. Que mesmo esse aqui tendo pago para o fisco, quem sofreu no bolso foi esse outro. Então, esse outro é que teria o poder de pedir. Só que é difícil achar, gente. Imagina, para achar todos os consumidores finais para que eles procurem o estabelecimento lá e peçam de volta o dinheiro. Dificilmente isso acontece. A outra forma é quando ele autoriza o anterior. Só, pessoal, realmente quem se ferrou fui eu. Eu paguei na condição de contribuinte de fato, né? Eu paguei, mas eu vou te autorizar. Vai lá, pede meu nome. Aí esse aqui vem e pede o nome dele. Ou então, gente, quando esse aqui que circulou a mercadoria para o próximo, esse aqui circulou, contribuinte de direito, pagou para o fisco, vai repassar o valor, não vai? Quando ele vai repassar o valor, bate uma dor de consciência nele. Ele diz, rapaz, não vou repassar o valor não, vou não. Eu paguei para o fisco, mas deixa para lá, não vou passar não. Ora, se ele não passou, esse aqui, de fato, sofreu repercussão econômica? Não foi repassado para ele, então ele sai da relação. Quem é que pode pedir? Ora, o próprio contribuinte de direito. Essa previsão, gente, que eu falei para vocês, bem resumida, bem cara de revisaço, tá lá no artigo 166 do Código Tributário Nacional. 166 do CTN, tá certo? Professor, mas eu ainda estou com alguma duvidazinha e tal. Olha lá, olha, prof.rafaelnovaes@hotmail.com. Rafael Novaes no Facebook. Beleza? Tranquilidade?